escolhas. Ok? Falámos sobre escolhas. E falámos acerca do facto de que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E todas as nossas escolhas produzem um resultado, certo? E de acordo com o resultado que nós queremos alcançar, nós fazemos escolhas, certo? E, por vezes, muitas das nossas escolhas são escolhas feitas debaixo da pressão, debaixo de qualquer maneira, sem grande reflexão, e muitas vezes na precipitação, no impulso. Outras vezes recusamos fazer escolhas porque temos tanto medo de dar um passo porque já tomámos alguma escolha menos propícia que nos deu alguns problemas e então ficamos paralisados em relação às nossas escolhas. Mas as nossas escolhas determinam a nossa vida. Amém? Em Deus, nós fomos salvos, fomos lavados, fomos justificados, fomos santificados. Deus fez de nós alguém segundo um novo ADN, um novo patamar, uma nova dinâmica espiritual na nossa vida. Mas sabe, Deus deixou nas nossas mãos sempre a escolha do que é que nós queremos para a nossa vida. Certo? Ele mesmo nunca, apesar de sermos salvos mediante a graça, mas foi preciso a nossa fé. E a nossa fé levou-nos a uma escolha em que nós dissemos assim, eu creio em Jesus Cristo, eu aceito aquilo que Ele fez por mim, eu escolho segui-lo. Certo? E tudo começa aí. Portanto, e Deus não nos obriga a aceitar, ninguém obriga a ninguém a aceitar, por isso é que Deus diz, olha, vocês vão, pregam o Evangelho, ensinam, fazem discípulos, enfim, se eles quiserem. Certo? Se eles quiserem. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Porque Deus vai sempre respeitar as nossas escolhas. E enquanto cristãos, o facto de termos nascido de novo e sermos pessoas espiritualmente vivas, isso não invalida que depois, no decorrer da minha vida, tudo depende das decisões que eu fizer. Eu vou ter decisões que me vão levar mais para o caminho da carne e vou ter decisões que me vão levar mais para o caminho do Espírito. Certo? E sou eu que vou decidir o que é que eu quero para a minha vida. E Deus apresenta-nos nas suas Escrituras e apresenta-nos os seus conselhos, a sua sabedoria. As Escrituras é uma carta de um pai amoroso e carinhoso e cuidadoso connosco, que diz, filho, não vais por ali, vai por ali, tem cuidado com isto. Não porque Deus fica extremamente ofendido se nós falharmos, mas porque Deus procura o nosso bem. E quando Deus diz alguma coisa, não faças ou faz, visa o nosso bem. Porque isso em nada altera o status de Deus. Ele permanece o mesmo Deus de glória, o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus de sempre, eterno, imutável, fiel, íntegro, Deus de palavra. Deus não muda por causa das nossas escolhas. Nós é que mudamos por causa das nossas escolhas. E eu disse assim uma frase assim um bocadinho às vezes agreste, mas para mim foi alguma coisa que Deus falou comigo há uns anos atrás. Ou seja, Deus redimiu-nos das maldições, da maldição da lei. Nós não temos que ter medo de vivermos debaixo das maldições, mas Deus não nos redimiu da estupidez natural. E muitas vezes temos um coração certo, mas temos uma cabeça completamente errada. E tomamos decisões que nos levam e nos afastam da bênção de Deus, da vitória de Deus, dos objetivos que Deus tem para nós enquanto pessoas, e enquanto família e enquanto igreja. Amém? É verdade, temos que não é? E falámos acerca do facto de que o mundo lá fora quer a liberdade de escolher, mas depois não quer a responsabilidade de lidar com as consequências das suas escolhas. Isto é o mundo lá fora. Eu quero ser livre, eu sou livre para escolher. Mas depois, quando alguma coisa errada acontece, não, a culpa não foi minha, foi do outro. Ou seja, quer a liberdade de escolher, mas não quer a responsabilidade de depois enfrentar e assumir as consequências. E Deus sempre diz que aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos ter. Tu e eu somos resultado das escolhas que nós fazemos. Os irmãos concordam comigo? Acho que sim. Deus não nos empurra para lado nenhum. Deus fala connosco, assim como o diabo fala connosco, para que através dessas sugestões, dessas fantasias, desses impulsos que surgem a nós, sermos estimulados depois a fazermos opções, a tomarmos decisões que, por sua vez, irão afetar a nossa vida de forma determinante. Muitas vezes, muito difícil será ultrapassarmos as consequências das nossas escolhas. Sabem, tanto Deus como o diabo estão interessados em que nós, através do nosso corpo, manifestemos
as suas opções, as suas sugestões, os seus pensamentos, as suas ideias. É em nós que tudo acontece. Diga comigo, é em nós que tudo acontece. Deus fala-nos, o diabo fala-nos. Para quê? Para que depois, pelas nossas escolhas, nós manifestemos aquilo que vem das diferentes influências, mas que acaba por ser em nós que iremos sofrer, ou passar, ou experimentar, ou usufruir das bênçãos dessas escolhas. A nossa vontade, diga comigo, a nossa vontade tem um papel importante no desenvolvimento do nosso caráter. Certo? Diga comigo, a nossa vontade tem um papel importante no desenvolvimento do nosso caráter. Nosso caráter é definido pela natureza das nossas ações e pela natureza das nossas atitudes ao longo do tempo da nossa vida. É isso que define o nosso caráter. E a nossa vontade está envolvida nas escolhas que nós fazemos e que, por sua vez, resultam em ações e atitudes. Ações e atitudes que, por sua vez, irão construir o caráter pelo qual nós somos conhecidos. É ou não é? E pelo caráter que somos conhecidos, é aí, através disso, que nós iremos mostrar quem Deus é ao mundo. Porque as nossas escolhas, elas irão determinar a nossa vida, o que alcançamos, o que construímos, a herança que lhe deixamos àqueles que vêm a seguir a nós, sejam na fé, sejam os nossos filhos naturais. É o nosso caráter, a nossa maior herança para o futuro. E o nosso caráter foi construído com base em escolhas. Escolhas essas que manifestaram-se em ações e atitudes. Eu escolho ficar amargo, porque alguma coisa de errado me aconteceu. Eu escolho, eu alimento isso e eu torno-me uma pessoa amarga. Porque me torno uma pessoa amarga, torno-me uma pessoa rixosa, conflituosa. Então eu sou conhecido em todo lugar por uma pessoa problemática. E esse é o caráter que me define. Essa é a imagem que eu vou deixar para as pessoas. Certo? Mas se eu for uma pessoa que escolho fazer outras coisas diferentes, eu escolho não ficar magoado, eu escolho perdoar, eu escolho ultrapassar as circunstâncias, eu escolho não ficar amargurado, revoltado com a vida, enfim, com as coisas negativas, ou ficar orgulhoso ou arrogante quando as coisas me correm bem. Eu mantenho, por escolha minha, uma atitude correta. Certo? Essa atitude vai-me levar a ações, quais? Por exemplo, ser simpático, ter um sorriso nos lábios, ter sempre uma palavra agradável, mesmo às vezes debaixo de pressão, mas nós escolhemos fazê-lo. E sabe, nós vamos ser conhecidos pelo caráter que nós vamos manifestar ao longo da vida. E essa é uma das maiores colheitas que nós podemos fazer. Sabe, Paulo diz que nós somos seres tridimensionais. Os irmãos conhecem, já ouviram falar disso? Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Correto? A nossa essência é espiritual, apesar de que a única coisa que a Bíblia diz que consegue diferenciar o que é o espírito e a alma, diz que é a palavra de Deus, porque discerne as intenções. Porque, na verdade, espírito e alma não se consegue separar. O espírito é quem nós somos na essência. A alma são as características de quem nós somos. Certo? É a mesma coisa que nós vamos, por exemplo, vamos comprar um piano, e há pianos, há muitos. Há lá uma loja cheia de pianos. Mas o que é que define o piano da marca Roland? Esta referência tem determinados componentes, faz determinados sons, consegue fazer determinadas coisas. Então, ele é um piano, como os outros, mas tem uma personalidade própria que é baseada nas suas características individuais. E aí está a nossa alma, certo? A essência, aquilo que nos define enquanto pessoas. E depois habitamos num corpo. E um corpo é como um carro que tem uma vida útil e quando acabou vai para a sucata. Não é? Vai para o sucateiro. Vai para o rumo. Mas aquilo que vai viver eternamente é o nosso espírito e a nossa alma juntos. É a mesma coisa. Nós, por isso é que a Bíblia diz que um dia nós nos vamos conhecer no céu. Eu acredito que um dia, quando estivermos lá, eu vou... olha o Paulo e tal, aquele malandro. Né? Pá, conseguiste uma coroa maior que a minha, pá.
E o Senhor foi-nos preparar moradas. E uns têm lá um grande palacete e os outros têm um T0. Mas pronto, está bem. Alguém percebe? Nós, quando partimos desta eternidade e voltamos ao estado, não é gasoso, ao estado espiritual, mas nós vamos manter as nossas características. Certo? Vamos manter quem nós somos. Eu vou continuar a ser o Luís Miguês, se calhar tenho lá outro nome, que a Bíblia diz que Deus nos deu um novo nome. Mas eu vou continuar a ser o Luís Miguês que sempre fui. Que é sem os defeitos. Né? Sem os defeitos. Senão até que seria uma complicação na eternidade a gente a viver todos juntos. Mas alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Mas o que eu estou a dizer é que nós somos espírito, alma e corpo. E aquilo que é a nossa alma é onde está, é a nossa personalidade, é aquilo que nos caracteriza, é aquilo que é a nossa especificidade. E dentro da nossa alma nós temos as emoções, temos o nosso intelecto e temos a nossa vontade. Certo? Alguns já ouviram isto. Nós temos aquilo que são a parte emocional, e todos nós temos um ADN emocional. Somos o quê? Somos pessoas que temos uma mente, temos um intelecto, temos uma compreensão das coisas, mas por sua vez temos também uma vontade. E sabe que das 3 coisas que compõem a nossa alma, a que é menos ensinada é sobre a nossa vontade. Eu já ouvi N pregações, eu próprio já fiz, sobre a cura das emoções, sobre o facto de sermos pessoas de sentimentos. A Bíblia fala de sentimentos, diz que o Deus de paz guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. É ou não é? Encontramos muitos versículos também, mas falamos disso. A importância de renovarmos a nossa mente, de termos um intelecto que adquire a mente de Cristo. E nós temos ensinado muito sobre isso. Pouco se tem falado sobre o desenvolvimento da vontade. Porque sabe que é a vontade que, por sua vez, faz as escolhas. Hein? Emoção. Eu desejo tanto, desejava tanto que aquilo acontecesse. Certo? Na mente, eu imagino, eu penso, não, realmente aquilo é o melhor para mim. Mas sabe, a vontade diz assim, eu vou construir aquilo. Eu vou procurar aquilo. Eu vou iniciar hoje um processo. Sabe, nós podemos ter boas emoções, podemos ter bons pensamentos, mas a não ser que a vontade haja e nos leve a mover-nos, nós nunca vamos sair de onde estamos, nem nunca vamos alcançar aquilo que desejamos e aquilo que pensamos que é bom. Eu posso passar uma vida inteira a ouvir a palavra de Deus e aleluia, foi um culto tão abençoado. O Senhor deu-nos um banho da sua misericórdia, do seu amor. Os irmãos eram só babirranhos, os irmãos a escorregar pelo chão. Era um culto daqueles emocionais que a gente estávamos todos ali, era o céu. Em alguns casos era o tocinho do céu ali. E depois nós ouvimos uma palavra, vamos daqui todos cheinhos de uma boa pregação, um bom estudo, aquilo fez sentido para nós, que coisa fantástica. Mas depois saímos daqui e não tomamos decisões sobre aquilo que ouvimos, experimentámos e conhecemos de Deus. E sabe o que é que isso faz na nossa vida? Nada. Por isso é que Tiago diz, não sejamos apenas ouvintes, sejamos também praticantes. Porque para seres praticante, tu tens que decidir. Tens que fazer a escolha de... Então a vontade, muitas vezes, na vida do cristão, está presa, está amarrada, por não sei o quê, mas está, às vezes, por várias razões. Então nós precisamos de perceber que se a nossa vida é feita de escolhas, a nossa vontade ela tem que ser refinada, libertada, curada, transformada, e tem que estar, sobretudo, assente sobre um padrão de valores que vão orientar as nossas escolhas a fim de chegarmos aonde Deus quer e aonde nós precisamos e desejamos e sabemos que é o melhor para nós. Nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é que faz a separação disso? As minhas escolhas. Certo? E as minhas escolhas são fruto da minha vontade. E nós precisamos de olhar para a nossa vontade. Diga, para a nossa vontade. Os irmãos estão tão sérios hoje. Hein? Sabe que eu tenho aprendido que às vezes essa seriedade vem mesmo do facto de que Deus está a fazer alguma coisa no nosso coração. Qual é o padrão das nossas escolhas? O cristão, para ter boas escolhas, precisa ter um padrão. Um padrão sobre o qual confia que vai-lhe dar base para fazer boas escolhas. Sabe, lá fora, a cultura e a socialização é a base da influência para as escolhas do mundo.
O que é a cultura? O que é que está a dar agora? Hã? O que é que está a dar agora? O que está a dar agora, pá, se calhar é falar mal do governo. O que é que está a dar agora? É fugir aos impostos. O que é que está a dar agora? Olha, é virar-nos. Nem que a gente tenha que atropelar toda a gente, mas vamos nos virar, sabe? Percebe o que é que eu estou a dizer? Muitas das decisões que são tomadas com base naquilo que são os valores, as influências da sociedade sobre a vida das pessoas. Mas para os filhos de Deus, nós temos uma base e um padrão de valores que devem ser a base sobre o qual nós tomamos escolhas. E qual é esse padrão, qual é essa base? Alguém me sabe dizer? Nós temos impulsos, nós temos ideias, temos imaginações, temos fantasias, temos desejos, mas depois, o que é que nós vamos escolher? Qual é a base da influência que nós temos para tomar as escolhas? É aquilo que a sociedade lá fora nos dá ou é aquilo que a palavra de Deus nos estabelece? Hein? A palavra de Deus, para nós, é a base sobre a qual nós tiramos os valores que vão influenciar e que vão criar fundamento para nós fazermos boas escolhas. Nós lemos há 15 dias atrás: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Eu aconselho que escolhas a vida, mas se quiseres escolher a morte, isso é problema teu. Eu fico triste, não é esse o meu plano para ti, certo? Deus dá-nos padrões, Deus dá-nos uma base, Deus dá-nos um sistema de valores, de pensamentos, de ideias, de conselhos, de admoestações vindos do coração de um Pai amoroso, e Ele nos é apresentado, e sobre ela nós temos uma base para confrontar aquilo que eu estou a sentir desejo de fazer, aquilo que eu estou a imaginar, aquilo que eu estou a planear. Porque as nossas escolhas têm que estar baseadas em alguma coisa. Há caminhos que ao homem parecem muito nice, muito fixe, mas o seu fim é o quê? É a morte. Podemos pegar nisso e levar isso para um extremo espiritual, ou podemos falar nisso para qualquer projeto ou ideia que a gente tenha para concretizar. Há coisas que estão diante de nós e parece... Olha, eu sei do que é que eu estou a falar, gente. Já houve caminhos que para mim parecia ser tudo aquilo que era a cereja em cima do bolo. E depois a gente come a cereja e afinal a cereja estava estragada e deu-nos uma diarreia tal que já não comemos o resto do bolo. Porque as coisas correram mal. E estamos a falar do quê? Estamos a falar de que para nós fazermos escolhas nós precisamos de ter uma base de valores. E a base de valores dos filhos de Deus é a palavra e o Espírito de Deus. Diga comigo, a palavra e o Espírito de Deus. E a palavra e o Espírito de Deus falam a mesma coisa. Porque há pessoas aí que dizem: a mim o Senhor disse-me. Disse-lhe. Mas qual Senhor? É que a palavra diz uma coisa diferente. Então nós precisamos de estudar, guardar a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, aprofundar-nos na palavra de Deus, não porque isso é uma obrigação religiosa, mas porque nela cuidamos em encontrar o fim das coisas. Porque nela encontramos os valores do reino de Deus e os valores que vão determinar e criar terreno para que a nossa vontade possa ser expressa e alcançar os bons resultados. E isto deve fazer uma diferença brutal entre aqueles que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Os filhos de Deus creem na palavra de Deus porque ela nos dá padrão. E isso irá produzir em nós fé, alegria, mas também irá mudar a nossa conduta. Ouçam aquilo que Deus está a falar, gente. Amém? Porque a conduta que nós estamos a falar não é apenas, meus irmãos, vestimos o nosso melhor fato e vimos aqui ao domingo assistir a um culto. A nossa conduta não tem a ver apenas, meus irmãos, com aquilo que se vê, mas normalmente com aquilo que não se vê. Com aquilo que se passa lá em casa, com aquilo que se passa no emprego, com aquilo que se passa no nosso dia-a-dia. Essa conduta, ela é expressa de forma errada ou de forma certa, segundo os valores que norteiam a nossa vida, e aí temos aquilo que chegámos ao princípio a falar. Tanto Deus como o diabo querem que a gente expresse através da nossa vida os seus padrões. Quem é que nós vamos escolher? Claro, a gente diz que sempre sim. Mas logicamente. Nunca ouviram a expressão gato por lebre? Agora é cavalo por vaca. Não é?
E no outro dia estava alguém a dizer que foi encontrado carne de burro nos cérebros dos políticos. Não sei se é verdade, mas isso é uma boca assim um bocado triste. Né? Portanto, há vários né? E muitas vezes nós pensamos que, mas afinal aquilo está deturpado. Sabe porquê? Nós precisamos de estar enraizados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá o padrão para a nossa vontade, para fazermos boas escolhas. Nós, desde os 10 mandamentos, às beatitudes lá em Mateus, e toda a palavra de Deus nos dá indicações de quais escolhas e como é que nós devemos fazer escolhas, quais são os padrões corretos para a nossa vida, que irão fazer o quê? Produzir um bom fim. E o bom fim, não estou a falar do estádio ali do Setúbal, né? Irá produzir um bom resultado. Onde é que nós, igreja, queremos estar daqui a 1 ano? Ou a 5 anos? Aqui, pastor, estamos tão bem, não pagamos renda. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Onde é que eu, Luís Miguel, quero estar daqui a 1 ano no plano espiritual, emocional, enquanto ser humano e enquanto expressa a imagem do meu Pai aqui nesta terra? Hein? Então, se eu quero alguma coisa amanhã, eu tenho que decidir hoje. E quando nós deixamos as nossas escolhas ou a nossa vontade ao Deus dará, ao sabor dos nossos impulsos, do momento, de uma emoção, de um pensamento que às vezes não está renovado, então eu preciso de perceber que, fruto dessas escolhas, eu vou ter um resultado relativo a essas escolhas. Mas quando eu tenho um resultado, quando eu quero um resultado de acordo com a bênção de Deus e vitória de Deus para a minha vida, eu renovo os meus padrões na palavra de Deus. E agora vou dizer isto, mais uma vez. Os irmãos já me ouviram, já estou aqui com os irmãos, já vai fazer 33 anos. E os irmãos sabem quanto eu gosto de brincar, certo? E gosto de ter uma laracha. Mas deixem-me dizer que eu levo muito a sério o reino de Deus. E levo muito a sério casa de Deus, família de Deus, igreja. E enquanto igreja, nós precisamos de fazer boas escolhas. Certo? E eu disse há 15 dias atrás que até para não fazer nada precisamos de fazer uma escolha. Eu escolho não escolher nada. É uma escolha. Eu escolho não mexer. Eu escolho ficar aqui. Eu escolho ficar inerte. Quem quiser que decida por mim. Meus irmãos, Deus não vai decidir por ti, porque a fé sempre implica decisões. O justo vive de fé. E significa que o justo vive de decisões e escolhas no seu dia-a-dia. E nós precisamos de escolher bem. Diga comigo, precisamos escolher bem. Amém? Conta-se a história de um homem lá em Lisboa que perguntou a uma pessoa: como é que se vai daqui para o Castro Daire? Só você tem que apanhar o autocarro número 44. E o homem ficou na paragem. Ao final do dia o homem passa lá: então o senhor ainda está aqui? Já está quase, passaram 43 autocarros. Eu vou... Joyce Myers, ela dizia, numa dos seus estudos, a propósito do paralítico no tanque de Betesda, que quando Jesus se aproximou dele e perguntou o que é que tu precisavas, eu dizia logo: eu quero é ser curado, quero sair daqui para casa, vai dar o jogo na Sport TV, e eu não sei quanto tempo não vejo. Não é? Mas não, ficou ali a alimentar-se. Joyce Myers disse: bolas, se fosse eu, nem que me arrastasse 1 centímetro por ano. Mas eu, ao final de 38 anos, havia de estar ao pé do tanque. Mas está a ver a inércia da vontade? A inércia está sempre no mesmo sítio, à espera que alguma coisa aconteça, que alguém faça alguma coisa por nós, que Deus faça mais do que aquilo que já fez. O que Deus tinha para fazer, Deus já fez e vai fazer sempre coisas para nos surpreender. O que Deus agora está à espera é que tu metas o pé à frente, porque por onde tu fores, eu vou contigo. Quando tu fores, os meus sinais vão te acompanhar. Eu irei confirmar com sinais, milagres ou confirmações, irei confirmar o teu caminhar. Mas isso implica escolhas. Implica nós sairmos dessa inércia da nossa vontade e precisamos, meus irmãos, de colaborar com Deus. E eu volto a dizer aquilo que disse no princípio. Se nós fomos salvos para andarmos nas boas obras que Deus de antemão preparou para nós, o que é que falta fazer? Decidirmos fazê-las. Porque Deus já as preparou. Agora, Deus não nos vai pegar ao colo e vai dizer: toma, faz. Abre a boca. Tum. Ai, mas o Senhor disse: abre a boca e eu te encherei. Então, o problema é que se a gente está com a boca aberta, pode entrar mosca. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Esta ideia que nós temos, meus irmãos, que Deus vai fazer, sabe, Deus já fez as suas escolhas.
Deus já nos amou, Deus já decidiu mandar o seu Filho, Jesus decidiu ir até à cruz e ser fiel, Jesus ressuscitou, Jesus decidiu estar lá a interceder por nós, o Espírito decidiu estar a interceder por nós todos os dias, e todos os dias Deus decide ser fiel a nós. Deus é um Deus de decisões, Deus é um Deus de escolhas. Caramba, Deus é um Deus de escolhas. E aquilo que Deus tem escolhido para mim tem sido tão bom, tão benéfico, tão fantástico. Deus sempre escolhe em meu favor. Sempre. Mesmo quando é para me puxar a orelha. Porque Deus corrige apenas àqueles que Ele ama. Hein? Mas isso sou com os nervos. Então são padrões firmes que nos ajudam a escolher de forma consistente na nossa vida. E claro que a gente não estamos aqui a dizer que não vamos errar, que não vamos falhar. De vez em quando até há situações em que nós pensámos que era Deus e afinal não era. Mas, irmãos, ninguém está aqui a dizer que vamos conseguir sempre escolher tudo certinho. Mas há pelo menos em nós esta escolha, em primeiro lugar, de que a nossa escolher apenas aquilo que tem fundamento no Deus que eu amo. Porque eu reconheço nele que Deus é bom. Deus é bom? Em segundo lugar, qual é a direção das nossas escolhas? O que é que as nossas escolhas, para onde é que elas nos estão a levar? As escolhas definem a direção da nossa vida e revelam a quem é que nós servimos. Se as minhas escolhas apenas têm a ver com a direção do meu umbigo, né? Tudo tem a ver com o meu umbigo, com o meu bem-estar, né? Como eu disse na sexta-feira, venha a mim tudo e ao teu reino nada. Eu quero tudo para mim. Tudo para mim. Então nós estamos a servir a quem? Estamos a servir a nós mesmos. Mas servir a Deus, meus irmãos, quando nós, vamos falar servir a Deus, quando nós temos as decisões da nossa vida seguindo um determinado objetivo, nós iremos ser levados pelas nossas escolhas em direção àquilo que nos propomos alcançar e àquele a quem nós queremos servir. Romanos no capítulo 6, versículo 16, porque alguns irmãos já estavam a dizer assim, o pastor hoje não lê nenhum versículo. Diz assim, não sabeis vós que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? As nossas escolhas determinam a quem nós nos apresentamos para servir. Diga comigo, as nossas escolhas determinam a que Senhor nós vamos servir. Então, para onde é que as minhas escolhas me estão a levar? Estão-me a levar para mais perto de Deus, para o seu propósito, ou estão-me a levar para mais longe dele? Para a minha própria vida, para o meu umbigo, para a minha carne, para o meu conforto? Mateus 6,24, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar-se o outro. Então, de acordo com o Senhor a quem nós nos dedicamos, nós fazemos escolhas. E essas escolhas nos vão levar, nos vão dar uma direção e irão determinar a quem é que nós servimos e amamos e queremos seguir. Amém? Então eu posso estar numa igreja e todos os dias fazer escolhas que me levam ao contrário daquilo que eu digo que creio. Hein? Ai, pastor, sabe que eu já aconselhei tanta gente, que as pessoas vêm pedir conselhos e a gente, olha, é assim, vamos ver, vamos orar. Às vezes o Espírito Santo traz uma palavra específica, outras vezes traz um versículo. Só, olha, o que é que a palavra de Deus diz nesse assim? E a pessoa vai e faz o quê? Não faz nada daquilo que a gente diz, faz o contrário. Pois é aquela história, sou doutor, dói muito aqui, mas você tem estado a tomar os medicamentos que eu lhe dei? Não. Você foi fazer a fisioterapia? Não. A vontade do médico, lá que o médico recebe a consulta ao final, tem que dizer qualquer coisa, senão era dizer assim logo, olha, então se faz favor, a consulta acaba já aqui, vá-se embora. E quando tiver feito tudo aquilo que eu lhe disse na última consulta, então venha cá da próxima vez para a gente ver o que é que faz a seguir. Hein? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Pronto, eu acho que nós percebemos muito bem. Deixe-me dizer, quando nós adquirimos um determinado tipo de sabedoria, periodicamente, eu na sexta-feira vinha a falar só com o Fabiano, vínhamos no carro, e o Fabiano tem estado lá na Lausanne a ajudar-nos lá nas obras, e vínhamos a falar e começámos a falar de correção, não é? Eu não me lembro como é que a conversa se desenrolou, acerca da forma como Deus nos corrige. Eu estava a dizer, Deus corrige a quem ama. A palavra correção para nós assusta-nos. Não é? Soa logo a bordoada, não é? Soa logo a instituição correcional, mas sabe,
tudo na nossa vida é correção. Eu estou a fazer o almoço, prove, isto está insonso, tenho que corrigir o tempero. Eu peço um galão e aquilo vem um vulcão. Preciso de leite frio, vai corrigir a temperatura. Ou não é? Eu vou no carro e quem conduz sabe que a gente vai no carro e não vai sempre com o volante fixo. Se a gente for sempre com o volante fixo, a gente acaba abraçado ao meio ambiente. Então a gente vai a conduzir, mesmo que seja numa reta, o volante vai sempre corrigindo a direção. Corrigir não tem nada mal, corrigir é só tão pouco, não permitir que haja desvios, que a gente se afasta. Pequeninas chamadas de atenção. E quem é sábio não se assusta com a correção, porque na verdade todos os dias nós estamos a corrigir e a ser corrigidos. E uma pessoa sábia percebe, e de vez em quando, periodicamente, devia parar e dizer assim, ok, na minha vida financeira, casamento, filhos, enfim, tudo, para onde é que a minha vida está a ir? E fazer uma análise e dizer assim, não, estou-me a desviar daquilo que, na verdade, há um ano atrás eu tinha decidido alcançar este objetivo. Há um ano atrás, sobretudo na passagem do ano, quando a gente manda os tachos para a rua, a gente diz assim, não, este ano eu vou dedicar mais tempo à minha família. E depois chega aí agosto e a gente viu que se calhar nem dedicámos mais tempo à família, se calhar até dedicámos menos. Certo? E a pessoa para e diz assim, eu desviei-me daquilo que me propus alcançar. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, como pessoas sábias e sem stress, nós fazemos a escolha de corrigir, enquanto é tempo, aquilo que tínhamos decidido. Porque diariamente nós temos que fazer esta avaliação e às vezes temos a termos de forma mais profunda. Então, quando vemos que a nossa vida está aí numa direção errada, nós temos que fazer o quê? Corrigir o curso da nossa vida. Porque nós escolhemos chegar a determinado objetivo. E para chegar a esse objetivo, eu tenho que fazer escolhas diárias para me manter nesse objetivo. E no sentido espiritual, meus irmãos, é a mesma coisa. A nossa capacidade de mantermos esta direção depende de quanto nós amamos a Deus. Depende de quanto nós amamos a palavra de Deus e o que é que estamos dispostos a fazer. Charles Spurgeon, né, que hoje é conhecido pelo SpongeBob. Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. Século XIX, um homem que influenciou tantas gerações de pregadores. Ele dizia o seguinte, não há nada na lei de Deus que nos roube a felicidade. Apenas nos aconselha a evitar aquilo que nos trará dor. Capites? Okay? Não há nada na lei de Deus, então estamos a falar de palavra de Deus, base dos nossos valores, para sobre eles tomarmos boas decisões. Não há nada na lei de Deus que nos roube a felicidade, porque na verdade Ele apenas nos está a aconselhar a evitar aquilo que no final nos vai produzir dor. Porque todas as nossas escolhas vão produzir resultados na nossa vida. Então Deus chama-nos a atenção para nós corrigirmos o curso da nossa vida, que é feita pelas escolhas que fazemos diariamente, a fim de chegarmos a um bom fim, que não nos traga dor. Por isso é que a Bíblia diz, Deus, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. E o que é a bênção de Deus? A sua palavra é uma bênção. A igreja é uma bênção. É pena que muitos só vejam a igreja como alguma coisa que está lá só para lhes passar a mão no pelo. A igreja é uma comunidade, é uma família, onde nós lavamos roupa, a roupa suja, tratamos dos doentes, dos fracos, encorajamos aqueles que estão desanimados, oramos uns pelos outros, malhamos no pelo de quem precisa de malhar, porque às vezes estão cheios de pó, não é? Fazemos ali uma tosquia para quem está com a gadelha grande, não é? Mas nós crescemos todos, porque o reino de Deus é tudo isto, é uma bênção, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Quando nós fazemos o quê? Quando ouvimos aquilo que Deus nos dá, fazemos disso padrões para a nossa vida, fazemos boas escolhas e no final nós vamos ter o quê? Bênção de Deus. Diga comigo, Deus é uma bênção. A sua palavra é uma bênção. Depois vem outra pergunta. Qual a determinação das nossas escolhas? Porque há irmãos que até fazem escolhas. Há irmãos que são fantásticos a fazer escolhas. Aliás, eles até escolhem por eles e pelos outros. As sogras, então... Estou a brincar.
Minha sogra é uma santa, porque é mesmo, já está no céu com Jesus há muito tempo. Mas é mesmo ali, não há pão para malucos. Não é? Mas pronto, por acaso foi uma pessoa que sempre respeitou muito a nossa... E eu estou a dizer as sogras, quer dizer, isto é aquela brincadeira do costume. Né? A gente, logicamente, não se pode generalizar. Mas onde é que eu ia? Perdi-me com as sogras. Determinação das nossas escolhas. Há aqueles que realmente são pessoas de escolhas, pá, decidem por eles, pelos outros, são pessoas que não estão ali e tal, não, faz assim e tal, e as coisas vão para a frente. E às vezes, para alguns, fazer escolhas também não é problema. Mas mesmo assim, por alguma razão, fazem escolhas e mesmo assim nunca chegam lá. Porque, sabe, às vezes não basta fazer escolhas, é preciso ter a determinação para levar ao fim a escolha que se teve. E a vida é feita disto. E é aqui que muitas vezes também nós prejudicamos o nosso próprio caminhar e a nossa jornada, porque nós não temos a determinação de levar até ao fim aquilo que é a nossa escolha. A força ou a fraqueza da nossa vontade torna-se óbvia no nível da nossa determinação em manter a escolha. Então, a nossa força ou a nossa fraqueza pode estar em não fazer escolhas, ou em fazer más escolhas, ou mesmo fazendo boas escolhas, não conseguir ser forte o suficiente para manter aquela escolha até chegar ao fim. O que produz verdadeira mudança não é apenas a decisão que tomamos. E isto foi uma frase que eu tirei do Mário Rui, que ele pôs lá. Esta eu gostei há um tempo atrás e pus de lado. O que produz verdadeira mudança não é apenas a decisão que tomamos, mas o quanto e por quanto tempo estamos comprometidos com essa decisão. Estamos verdadeiramente comprometidos com a decisão que tomamos, é o garante da sua eficácia e transformação da nossa vida. Então, depois de fazermos uma escolha, temos que fazer uma segunda escolha, que é, eu escolho ser determinado na escolha que fiz. Porque às vezes fazemos boas escolhas e ao fim de 3 semanas já nos arrependemos e desistimos. A partir de agora vou-me agarrar a Deus como uma lapa. Mas assim que bate a primeira onda na rocha, a lapa esqueceu-se do Senhor. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque é bom fazermos boas escolhas, isso é fantástico. Eu decido, a partir de hoje, 2 para trás eu não vou comer mais. Temos tantos exemplos práticos. A aliança com Deus. Sabe, Deus decidiu, escolheu-nos. Diz lá a palavra de Deus, Deus nos predestinou, Deus nos escolheu. Foi uma escolha dele. E ele, ao escolher-nos, ele escolheu não só escolher-nos, mas escolheu escolher-nos até ao fim. Por isso é que ele é fiel, aquele que começa em nós a boa obra, é fiel para chegar até ao fim. Por isso é que Jesus é o alfa e o ômega, porque o Jesus nunca fica pelo meio. Nem nas nossas vidas, nem em coisa nenhuma que ele se dedicou a fazer. Ele escolheu fazer a vontade do Pai, ele foi até ao fim. Um casamento, uma aliança, seja o que for, certo? Nós fazemos uma escolha. Eu escolhi este marmanjo. Eu escolhi esta jeitosa. Eu escolhi este matacão com 2 olhos. E vamos para o casamento. Foi a minha escolha. Mas depois, passado 3 semanas, não sei não. Estou a ver que isto vai-me dar água pela barba. Depois há as chamadas crises de 7 em 7 anos do casamento, certo? E as pessoas hoje não sabem, tomam decisões, fazem as suas escolhas, mas depois não são determinadas a manter a sua escolha. Deixa-me agora fazer aqui uma pergunta. Isto é em relação ao casamento ou em relação a qualquer outra coisa? Como é que nós sabemos o fim das coisas se não perseverarmos o suficiente para chegar lá? E o perseverar, os irmãos olham para mim e dizem assim, aquele irmão lá em casa, aquilo é o céu. Aquele em casa do pastor Luís Miguel, aquilo andam assim a flutuar no ar. Os irmãos, o irmão e a Elisa, aquilo é beijinhos, é abraços, aquilo é... Bem, faço ideia. Nem eu faço ideia, quanto mais os irmãos. Não é? Aquilo é maravilhoso. E deixe-me dizer, eu já passei momentos muito complicados. Eu e minha esposa. Não sou aqui nenhuma vítima. Nós os dois temos feitios, personalidades. Nós já passámos momentos e crises no nosso casamento também. Para nós nunca se pôs em causa cada um ir para o seu lugar, ou para o seu lado.
certo? Mas foi complicado. E diante de uma encruzilhada destas, porque mesmo as boas escolhas, não quer dizer que a meio do caminho não surjam tempestades. Não surjam coisas que vêm contra nós. Não é o que a Bíblia diz? Porque então também não vale a pena seguir Jesus. A gente aceita Jesus. Passado pouco tempo parece que os problemas aumentam. Às vezes, nem sempre. E então a gente diz, não, vou mas é voltar para trás antes que surja mais algum problema. Porque logicamente se eu aceitei Jesus alguém não fica muito contente. E vai tentar levantar problemas para me demover. Mas se nós ficarmos fiéis e determinados a irmos até ao fim, podemos passar por momentos altos e momentos bons, mas à medida que vamos avançando, vamos vendo o fruto daquilo que nós decidimos e mantivemos como determinação na nossa vida construir. Então, agora, a questão não é eu fico na sala a ler jornais e a papar jogos da bola, e a esposa fica na cozinha, não é? A pôr toda a sua acidez na comida, não é? E a gente cresce à espera que o Senhor deixa do céu e venha um anjo conselheiro. Então quem é que és tu? Eu sou o anjo enviado do Senhor e venho-vos fazer aconselhamento matrimonial. Hã? Pronto, e vamos conversar aqui, fazer um chazinho. Olha, trouxe do céu papos de anjo. Está aqui. E houve lá uma irmã que mandou barrigas de freira. Nada disso. O que é que, diante de tais situações, eu estou a falar o casamento, pode ser outra coisa qualquer. O que é que, diante de tais situações, eu faço? Posso ficar, como digo, parado, a dizer mal da vida, à espera que o outro mude? Porque é sempre o outro, os irmãos sabem, não é? Ou então eu escolho mudar o curso da minha vida e começar a fazer alguma coisa, para já porque eu fiz uma escolha lá atrás e fiz uma decisão. Logo, eu determino manter aquela escolha. E ao determinar manter aquela escolha, eu vou ter que fazer outras escolhas. E outras escolhas é no momento em que as coisas funcionam ao contrário, eu pegar nos padrões do mundo ou pegar nos padrões de Deus. E nos padrões de Deus, eu decido ser um exemplo na minha casa, como Cristo é um exemplo para a igreja. Eu decido orar pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu decido fechar a matraca. Hã? Eu decido amá-la. Não é? E a gente oferece-lhe um raminho de flores. Não é? E ela diz, que é isto? É para fazer salada? Isto eu estou a inventar. A minha mulher não fez isso. Percebe o que é que eu estou a dizer? Não é? E a gente não sei o quê e tal. E um belo dia prepara-se um jantar, não é? todo fofinho. E eu apareço vestido de baby grow. Uma xuxa grande. Eu sou o teu pequerrucho. Para tentar dar a volta. Mas sabe, a minha escolha leva-me numa direção. A minha escolha leva-me em direção ao objetivo que eu planeio. A minha escolha leva-me a ser determinado em relação às escolhas que me levaram até ali. A minha escolha leva-me a que no final eu vou manifestar a quem é que eu estou a servir. Porque se eu estiver a servir o meu umbigo, não tarda nada, eu estou a fazer um divórcio. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Quando se fala de amigos, quando se fala de igrejas, de irmãos, de negócios, enfim, uma série de coisas, em tudo nós temos escolhas para fazer. Diga comigo, escolhas para fazer. E quando fazemos essas escolhas, e ao longo da nossa vida foi feita de escolhas, é que às vezes, a não ser que realmente nós tenhamos escolhido muito mal e estejamos completamente fora da vontade de Deus, não é fazer escolhas que contradizem as escolhas que já fizemos que irão solucionar o problema. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Eu acho que... Eu vou acelerar, que é... Tiago diz no capítulo 1, versículo 6 a 8, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, mantenha a sua escolha, mantenha o seu pedido, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Ora, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque o homem vacilante que é, será inconstante em todos os seus caminhos. A palavra de Deus diz que uma pessoa assim é uma pessoa instável em todos os seus caminhos. Faz uma escolha, determine manter-se fiel à escolha que fez. A não ser
que chega à conclusão que aquela escolha é uma escolha que está contra a vontade e o propósito de Deus na sua vida. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque a nossa vida é feita de escolhas. Escolhas baseadas nos padrões de Deus. E uma das características da maturidade é nós vivermos o tempo suficiente para saber com que tipo de valores é que nós queremos ser identificados. Então, quando nós temos os valores da palavra de Deus, quando temos os valores de Deus no nosso coração, no nosso espírito, nós persistimos em manter-nos fiéis a esses valores. E passando o tempo, nós vamos começando a ser reconhecidos como aquelas pessoas que têm aqueles valores. Pessoa de verdade, uma pessoa de fidelidade, uma pessoa de misericórdia, uma pessoa de longanimidade, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que põe Deus e as pessoas sempre em primeiro lugar. Alguém percebe o que eu gosto de dizer? Nós vamos ser conhecidos e ao sermos conhecidos, não é o Luís Miguel que está a ser conhecido, é Cristo que é conhecido através de nós. Vitória na área espiritual é a disciplina espiritual de saber as opções, ouvir as tentações e ainda assim ser capaz de escolher agir bem. Isso é que é vitória espiritual. Vitória espiritual não é dançar o folclore em cima da cabeça do diabo. Não é gritar aos ouvidos dos demónios. E os demónios, e os diabos e os demónios ficam todos muito assustados e vão-se embora porque a gente grita muito. Sabe o que é que tira qualquer lugar ao diabo e põe-no a fugir a 7 pés? Resisti. Sabe o que é resistir? Eu tomei uma escolha. Eu fiz uma escolha. Eu decidi amar o meu Deus. Eu decidi ser-lhe fiel. A Ele e a quem quer que seja com quem eu tenho estabelecido uma aliança. Por isso, meu amigo, para cá vens de carrinho, para lá vais de carroça. Tu não me converses. Eu ouço o que é que Ele diz. Eu ouço e vejo e experimento as suas tentações. Mas aquilo que me vai ser a verdadeira vitória espiritual da minha vida é no momento certo eu tomar as decisões certas. As escolhas certas. Diga comigo, nós somos pessoas de escolhas. Sabe porquê? Porque nós somos os escolhidos. Não é o que a Bíblia diz? Fomos os escolhidos. Não é os escolhidos. Os escolhidos é nas touradas. Não tínhamos hipótese e levámos com um boi à frente. Mas somos escolhidos por Deus. Nós não fomos forçados a nada. Ninguém nos amarrou, ninguém nos disse, agora tens que ser. Eu escolhi-te para seres meu escravo. Não, isso não é nada. Deus escolheu-nos e ainda assim, Ele escolheu-nos, mas depois ficou à espera da nossa escolha. E este é o processo, gente. Amém? Oh, glória a Deus. Dê lá uma bufetada no irmão que está ao pé de si. Está quase, eu vou terminar. Nosso futuro é determinado pelas nossas escolhas. Certo? Olha, Moisés diz lá em Hebreus, Moisés foi um libertador, foi alguém enviado por Deus de forma tremenda. Mas sabe porque é que ele chegou a esse patamar? Porque em determinada altura da vida dele, ele não pôde escolher, quando era bebê, que a mãe o pusesse numa cesta e o pusesse no rio Nilo. Porque havia aquela intenção de matar tudo o que era bebés. E então aquela mãe, como os irmãos sabem, a mãe escolheu, contra o sistema, obedecer a Deus. E protegeu o seu bebê e meteu. Mas sabem, a filha de Faraó viu o menino, cuchi, ficou com ele, e educou-o, criou-o como príncipe do Egito. Mas quando chegou à altura de Moisés saber quem ele era, de perceber que havia outro sistema de valores, havia alguém mais alto, uma autoridade mais alta que Faraó, alguém que atraía o seu coração, quando ele percebeu que ele fazia parte de um povo com o qual ele não estava a viver, ele fez uma escolha. Pela fé, Hebreus 11, 24, pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho e filha de Faraó. Filho da filha de Faraó, perdão. Portanto, fez uma escolha. Versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. E tendo por maiores riquezas o objetivo, o fruto, o que é que ele queria, qual era a direção que ele queria tomar, tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha visto o alvo, a recompensa. Então, pela fé, deixou o Egito, não temeu a ira do rei, porque ficou firme. Diga comigo, ficou firme. Como quem vê aquele que é invisível. Moisés aqui surge, e deveríamos falar de um monte de gente na Bíblia, surge-nos como alguém que chega a um momento, uma encruzilhada da sua vida, como todos nós vivemos na nossa vida, e teve que fazer uma escolha.
E a sua escolha foi esta. Eu prefiro largar o conforto, eu prefiro largar uma vida de sucesso humano para ter uma vida de sucesso espiritual. E por causa de todo o processo que ele passou, certo? Deus o levou ao lugar que ele ocupou, certo? E ele por 40 anos foi líder daquele povo e alcançou o fim, embora no final aquilo variou ali um bocadinho, mas ele conseguiu fazer aquilo que tinha sido proposto, que era levar o povo para a terra prometida. Deus tem, diga comigo, Deus tem um fim para mim, um destino. E nós iremos atingir esse destino através das nossas escolhas. E nessas escolhas, a nossa vontade é o componente mais importante. É verdade, há escolhas que não são de igual importância, não são determinantes para a nossa vida. Nós temos escolhas na área natural, como já falámos, escolhas o que é que visto, o que é que como, para onde é que eu vou, que roupa é que não sei o quê, por aí afora, não é? Que estrada é que eu hei de tomar, não é? Sabe, eu às vezes vejo a vida cristã como o GPS. Quantos irmãos aqui têm um GPS? Poucos, presumo, mas alguns têm. O GPS é um aparelhozinho que a gente mete no carro e que a gente introduz lá um destino, certo? Nós não sabemos o caminho, mas pomos lá um destino. A rua tal, não sei de onde, na cidade tal e não sei o quê. E a gente vai no carro e às 2 por 3 começa a vozinha. Na próxima vira à direita ou à esquerda. E de repente diz, pá, mas eu se calhar vou em frente. E a gente passa e a vozinha continua irritante. E depois alguns metem assim umas vozes assim... assim que puder, volta atrás. E a gente anda, e aí, não sei se já vos aconteceu. E a gente, o GPS, a gente não sabe o caminho. O GPS está-nos a mandar para ali. E depois, e a gente, não, mas eu vou por aqui. Não, eu vou por aqui. E o GPS, não vá por aí, visa o contacto, claro. Às vezes a gente vai no carro e o GPS a falar e eu digo assim, não, agora só para não estás armado em parva, vou em frente. E às vezes a vida cristã é assim. Nós ouvimos, sabemos as direções, temos um objetivo, mas depois, no meio do caminho, nós epá, isto tem que ser como eu acho e como eu penso, e aquilo que vem no momento e tal, mas deixe-me dizer, quando nós permanecermos fiéis. Mas nessas decisões e escolhas que a gente tem que fazer no nosso dia, elas não são relevantes. O que é relevante é nós, em primeiro lugar, escolhermos receber Jesus no coração. Em segundo lugar, é aceitá-lo como Senhor, que acho que há uma diferença muito grande entre o Jesus Salvador e o Jesus Senhor, porque o Jesus Salvador manifesta-se no momento em que nós recebemos a salvação, mas o Jesus Senhor vai fazer parte das nossas escolhas o resto da nossa vida. E a vivermos esse estilo de vida, nós, através dessas escolhas, nós vamos depender da sua sabedoria, o caminho da vida, dos seus propósitos, a sua vontade e do nosso amor e desejo em adorá-lo. Portanto, meus irmãos, todos os dias Deus nos dá oportunidades para fazermos boas escolhas. E eu sei que posso ser chato, posso insistir em determinados pontos, mas deixe-me dizer uma coisa, eu acredito que Deus tem estado a falar connosco, como tem falado muitas outras vezes. Nem sempre é um fast food, nem sempre é uma sobremesa, mas às vezes... Já viu que a gente chega ao balcão e a pessoa, então o que é que vai hoje? E a gente diz, olha, escolha você. E ele depois mete-nos ali uma x-palhada que tem lá de há uma semana atrás, estava no congelador, e a gente ficamos todos ofendidos porque não quisemos decidir. Hã? Se a nossa vontade tem estado paralisada em tomarmos decisões, meus irmãos, é tempo de tomarmos decisões. Nós temos que nos erguer em autoridade, temos que, se há alguma atrofio espiritual na nossa vontade, nós precisamos de pedir graça a Deus e a força de Deus na nossa vida para dizermos, não, chega de viver ao sabor do vento, chega de tomar decisões de coisa nenhuma, eu quero tomar uma decisão porque eu quero ver resultados na minha vida. E quero ver os resultados que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu quero alcançar bom fim. Eu quero evitar no meu caminho os caminhos que geram dor e problemas que muitas vezes eram evitáveis. Nem todos, há problemas que vão surgir na minha vida. Mas o fruto final, meus irmãos,
é sairmos fortalecidos, famílias fortalecidas, filhos fortalecidos, certo? Vidas fortes, igrejas fortes. Porque somos um povo de escolhas. Eu não venho à igreja porque o pastor anda atrás de mim para eu vir à igreja. Olha, porque se essa for a posição, então comigo estão feitos. Porque tem que ser escolhas das pessoas. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Hein? Se eu só vou ser alegre porque o pastor diz que eu tenho que ser alegre se não levo, está feito. Porque isso é uma escolha sua. Viver na alegria do Senhor. Certo? O seres fiel ou não seres fiel é uma escolha tua. O seguir Jesus ou não seguires é uma escolha tua. O pôres em prática aquilo que ouves ou não é uma escolha tua. São escolhas nossas. E Deus está-nos a dizer, escolhe e escolhe bem. Escolhe de acordo com aquilo que eu te mostro. Escolhe de acordo com aquilo que são os teus objetivos. E escolhendo, mantém-te fiel a essa escolha. Ser determinado e vais alcançar um bom fim para a tua vida. Vais ser bem sucedido. Ah, pastor, sabe tão bem. Sabe, eu termino aqui. Quando quando a minha mulher foi operada ao pulso, ela, por um lado tinha sido operada, por outro lado aquilo foi um descanso para ela. Sabe porquê? Porque ela pensou assim, eu vou estar um mês ou um mês e meio em que não tenho que escolher todos os dias o que é que vamos comer. E as irmãs aqui sabem. E às vezes as irmãs já esgotaram o cardápio e perguntam aos filhos e ao marido, então o que é que tu queres comer? Ah, qualquer coisa. É sempre o nosso menu, é sempre qualquer coisa. Dependemos da nossa escolha, não é? Dependemos, uma coisa que podia ser, tínhamos direito à escolha, da escolha dos outros. E depois, isso às vezes acontece lá em casa, eu sei que aqui os irmãos não têm esse problema. Mas lá em casa depois a gente diz, qualquer coisa, o que é que há para aí? Eu como qualquer coisa. Depois a mãe faz qualquer coisa, eu não queria isto, isto não me apetece. Que é? Sopa? Verduras? Não sei o quê. Não há aí mais nada. Às vezes já chegou ao ponto de dizer, então fizeste isso, eu tenho na sobrou de ontem. Sobrou, então vai lá buscar. Porque quando a gente deixamos as escolhas para os outros, sujeitamos-nos a não gostar delas. Nem do resultado dos outros a escolherem por nós. Hã? É ou não é? Eu acho que é. Até que é verdade. Até que eu às vezes digo umas coisas sérias e verdadeiras. Nem sempre, mas às vezes aproveita-se qualquer coisita. Certo? Então, meus irmãos, vamos ter uma igreja que vai escolher bem ou vamos ter uma igreja que escolhe não escolher? Nós fomos os escolhidos, mas não queremos escolher nada. Pronto, olha, aceitei Jesus, agora estou para aqui à espera do comboio das boas novas para me levar para o céu. Eu escolho ficar na sala de espera. Meus irmãos, escolhe e escolhe bem. Queres ver resultados? Tens que fazer escolhas. Queres ver bons fins? Tens que começar a viver essas escolhas. E outros, se calharem, têm que voltar ao ponto em que disseram assim, eu fiz esta escolha e eu tenho que ficar agarrado a esta escolha. Eu tenho que ser determinado em levar esta escolha até ao fim. Há escolhas que desistir não é opção. Olha, para Deus, desistir de nós não é opção. Ele jamais vai desistir de ti ou de mim. Mas às vezes somos nós que desistimos dele. E quem se afasta não foi porque Deus se afastou, foi porque as pessoas é que decidiram afastar-se. Hein? Deus não deixa de amar, porque Ele escolheu e decidiu amar-nos até ao fim. Mas eu não sinto amor. Não sentes não é porque Ele ama, é porque se calhar te afastaste tanto que já não sentes o seu amor. Eu não estou a ser abençoado, porque está-me a acontecer uma série de coisas. Ok, então vamos parar. O que está a acontecer é porque situações aleatórias ou porque as decisões que eu tenho tomado nos últimos tempos me têm afastado dos padrões de Deus. Então, se eu quero bons resultados, eu tenho que fazer boas escolhas. E eu queria e desejava que os irmãos fizessem uma escolha hoje, que era de se virarem para Deus e dizer assim, Deus liberta a minha vontade, que ela tem estado amarrada. Eu não tenho vontade para coisa nenhuma. Sabe que às vezes chegamos a esse ponto. Eu não tenho vontade já. Sabe que a falta de vontade, seja para o que for, é normalmente sintoma de alguma doença, fragilidade. Falta de vontade de comer, vontade de viver, certo? Senão a gente não saía daqui, mas
Eu sinto vontade de dizer uma série de coisas, mas eu vou deixar que Deus faça isso também. Eu escolho fazer assim, não é? Por misericórdia ao vosso estômago. Mas vamos ficar de pé. Sabe, como pastor, sou eu. Como pastor, eu não contemplo a ideia de viver um cristianismo, de viver, não é viver, de aceitar uma realidade que é esta, que é eu, enquanto pastor, sou eu a razão e a motivação que está por trás das pessoas fazerem o que fazem. Certo? Diga amém. Amém. Calma, estou a dar um exemplo. Está a ver? Coça a cabeça, levanta uma perna, agora. Venha ao culto, não se afaste, cuidado com isto, cuidado com aquilo, faça assim, faça assado, vamos fazer... Meus irmãos, eu não consigo contemplar, porque para mim Reino de Deus é um conjunto de pessoas que conhecem a Deus e escolhem no seu dia-a-dia o que é bom para a saúde, como costuma dizer, o que é bom para a sua vida, o que é que querem, a quem querem servir, a quem querem amar. Porque é que eu vou à casa de Deus? Olha, porque se não for o pastor, já sei que na próxima semana vai lá estar em minha casa a dar-me um sermão, não é? Vai tentar saber porque é que eu não fui. E coisa e tal. Mas se não vamos fazer isto, senão o pastor, ou alguém, estou a dar o pastor, se estamos a falar de igreja, em qualquer outra situação. Para mim, uma igreja é saudável quando nós individualmente tomamos a decisão de... Certo, irmãos? Tomamos as decisões. E escolhemos bem, porque temos um sistema de valores que é baseado na Palavra de Deus e no Espírito de Deus que habita em nós. E isto é para todas as idades. Desde pequeninos eles têm que ser ensinados, até às pessoas de mais idade. Nada se perde durante a vida, meus irmãos. Nós crescemos e percebemos, todos os dias eu faço uma escolha em amar o meu Deus. Todos os dias eu faço uma escolha de ser testemunha. Todos os dias eu faço uma escolha de pôr em prática na minha vida ações e atitudes que vão definir o meu caráter e vão definir quem eu sou. E as pessoas vão conhecer e olhar para mim. Aquele homem é um homem de palavra. Aquele homem é um homem de tal maneira... tem valores de tal maneira sólidos que às vezes ele é prejudicado para não faltar à sua palavra. E as pessoas veem Deus em nós através dessas coisas. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E eu espero que quem tenha ouvidos para perceber... Não estou a falar de orelhões. Estou a falar de ouvidos espirituais. Para perceber o que é que está a ser dito hoje, mais uma vez, na nossa vida. Amém? E eu já uma vez disse e termino aqui dizendo isto. Aquilo que nós fazemos na nossa vida só tem valor para Deus, e se forem coisas feitas para Deus, só tem valor para Deus quando são fruto da nossa escolha. Se é fruto de manipulação, de empurrão ou de Maria vais com as outras, então nós apenas estamos a repetir alguma coisa e a fazer coisas que vemos os outros fazer, pura e simplesmente. E não porque há alguma coisa que sai do nosso coração. É aquilo que é fruto da nossa escolha por um Deus que nós amamos e por um objetivo de ver Deus ser bem prosperado, se nós podemos dizer assim, de um Deus a prosperar no meio da minha vida. Meus irmãos, é isso que tem significado para Deus. Eu louvo porque eu escolho louvar. Não é porque venho aqui ao domingo e é suposto cantarmos 4 ou 5 horas no início do culto. E Deus está a chamar esta igreja da Figueira da Foz. Ouçam bem aqui o que eu estou a dizer. Deus está a falar à igreja da Figueira da Foz. Aliás, já vem falando, mas Deus está a falar à igreja da Figueira da Foz. Deus está a dizer, escolhe. Enquanto nós não escolhermos, Deus não vai fazer mais nada. E quando nós escolhermos bem. E levarmos a nossa vida em função daquilo que são os padrões de Deus na nossa vida. É isso que vai garantir a nossa vida vitória espiritual e um futuro bem-sucedido nas mãos de Deus. Como famílias, como casamentos, como na educação dos filhos, profissionalmente, nos nossos relacionamentos, meus irmãos, é escolhas.
E eu vou-vos dizer o que é que eu acho, apesar de todo o pastor gostar de ver e estar ansioso por ver. Ansioso não, mas querer ver o reino de Deus crescer em número. Eu gostaria muito de ver esta casa abarrotar pelas costuras. E espero ver. Mas deixe-me dizer, ver o reino de Deus crescer não é só ver números, é ver qualidade. É ver maturidade. É ver gente que cresce em Deus de tal maneira que se vê transformação, que marca uma diferença na sociedade. Não é alguém que sai daqui, ou não é? E o sair daqui não é relevante. Sair daqui e sair de casa. Mas mistura-se com a sociedade e dilui-se. E a gente não percebe qual é a diferença. Sabe porquê? Porque acabam por ter os mesmos valores, as mesmas influências. E as nossas escolhas vão expressar atitudes e valores que nós temos. O meu valor é Deus. Eu quero ser mais como Ele. Não sou, muitas coisas não sou. Falho como pai, como marido, como pastor, como irmão em Cristo, como pessoa. Falho como toda a gente falha. Um pastor não é alguém que é supra-sumo. Mas cada vez mais sinto o meu coração a ser direcionado para um tempo em que há crises de identidade na igreja. Em que nós nos identificamos pela forma como cultuamos a Deus. Se há uma igreja que tem mais música, é ali que eu me identifico. Não é isso que deve ser a nossa identidade. A nossa identidade é Cristo. E Cristo deve ser a nossa escolha final. Eu escolho ser como Cristo. E no meu lugar, o que é que Cristo faria? Então eu vou procurar os seus valores e decidir bem. No momento pode não saber bem fazer aquilo. A minha carne queria outra coisa. Mas eu sei que lá mais à frente eu vou começar a ver o fruto da vida. Escolhe a vida. Abrace lá a pessoa que está ao pé de si e diga assim, escolhe a vida, por favor. Mas ouça, não é um favor a Deus. Percebem? Não é um favor a Deus. Não é um favor a nós. Percebe? É um favor a nós mesmos. Vamos fechar os nossos olhos. Paulo, toca aí só um bocadinho. Paizinho, dura tarefa esta de trazer aquilo que é a tua vontade nesta manhã, de falar aquilo que não é popular, de falar aquilo que é preciso e não aquilo que se quer. Só oro pelo favor e pela graça do Teu Espírito Santo nesta manhã nos corações. Oro para que todas as fortalezas espirituais caiam por terra nesta manhã. Esses argumentos interiores que se levantam contra o Teu conhecimento. Essas desculpas, essas coisas que dentro de nós ecoam como justificações para nos omitirmos de decisões. Pai, nós hoje estamos aqui, e Tu que conheces os corações sabes bem, estamos aqui porque um dia escolhemos receber o Teu amor, escolhemos reconhecer que o Teu Filho Jesus morreu na cruz por nós e por isso nos deu salvação, nos libertou graça. Foi uma escolha que nos trouxe ao novo nascimento e uma nova vida. Pai, continua a enxertar em nós essa realidade. Continua a trazer a nós esse senso de que escolhas são precisas todos os dias da nossa vida. Pai, nós queremos e precisamos de fazer escolhas que gerem vida. Vida nas nossas famílias, nas nossas almas. Vida naqueles que nós tocamos. Liberta a nossa vontade, Senhor. Aqueles que têm sido e têm ficado paralisados e não têm querido sair, nem escolher, nem decidir nada. Pai, toca nas suas vidas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que é Teu poder na nossa fraqueza.
seja jovens, seja de pessoas já de muita idade. Paizinho, nunca é tarde, todos os dias nós precisamos de escolher. Eu oro para que o teu povo escolha servir-te. Escolha, Senhor, sair do seu conforto para perseguir os teus objetivos, os teus propósitos. Deus faz desta casa um povo que escolhe bem e escolhe todos os dias para a glória do teu nome. Pai, que possamos ser um corpo que caminha em direção a escolhas pré-definidas e que mantemos essas escolhas e fazemos tudo para alcançar o fim dessas escolhas. Sejamos um povo que escolhe adorar-te, escolhe servir-te, escolhe obedecer-te, escolhe fazer dos teus ensinos e dos teus conselhos os valores que fundamentam as nossas decisões futuras. E tu, Senhor, encherás a nossa alma de alegria, nossa alma de paz, a nossa alma de consolo, nossa alma de misericórdia, nossa alma de segurança e a nossa alma de visão e expectativa, Senhor, para sonhar cada vez mais e escolhermos cada vez mais para irmos em direção a coisas novas e maravilhosas que tu irás mostrar-nos como forma de direção, Pai. Pai, remove o desânimo, remove, Deus, o descontentamento, remove, Deus, a falta de perspectiva futura e dá visão ao teu povo e dá-lhes a capacidade de dizer: isto é o que eu quero. Yeah. Eu queria orar nesta manhã. Eu peço desculpa se estou a demorar um pouquinho mais. Se alguém tiver que sair, pode sair. Mas eu gostava de orar com irmãos que reconhecem que na sua vida, nos últimos tempos, têm tomado decisões que os têm afastado do propósito de Deus, do coração de Deus, e isso vos tem enfraquecido, tem trazido medo, insegurança, tem trazido condenação. Eu gostaria de orar convosco mais especificamente. Eu peço que saiam do vosso lugar e venham à frente. Eu não sou muito de chamar as pessoas à frente, mas vamos fazê-lo nesta manhã antes de terminarmos o nosso culto. Deus fiel, Deus fiel, Se tens noção que tens resistido à voz de Deus várias vezes, tens resistido à palavra de Deus, tens resistido. Então este é o momento. Deus fiel, suficiente de adorar a loa libertador meu. Vou orar pelo rosário, pela fatinha. O reino dos céus é o reino dos simples. E normalmente os simples não têm problemas de orgulho, têm problemas de imagem,
Mas é uma escolha que nós fazemos nesta manhã. Eu gostaria que todos estendessem as vossas mãos para a frente. Nós terminamos por aqui a reunião. Espero que não terminemos de refletir, de meditar, de esperar, de trabalharmos com Deus. Os irmãos amam a Deus? Quem ama, escolhe em função de quem se ama. Às vezes fazemos escolhas difíceis por causa dos nossos filhos, de quem nós realmente amamos. Filhos, namoradas, esposas. Tudo o que é alvo do nosso amor leva-nos a fazer escolhas fora do normal. Eu admoesto-vos, escolham porque amam. Se amam, escolham. Se Ele é tudo para vocês, escolham. E sobretudo vamos escolher servi-lo. Vamos escolher servi-lo. Ok, gente? Que Deus fale o resto que tem que falar aos vossos corações e que Deus liberte os vossos olhos para, durante esta semana, pela palavra que vocês vão lendo e vão refletindo, Deus continua a consolidar e a confirmar isto. Porque vai chegar um momento em que nós temos que começar a pôr em prática aquilo que nós dizemos que queremos. Certo, gente? Uma boa semanita, hein? Cheia da graça, da glória de Deus e muita sabedoria. Hein?
E se vir tem falta, peça. Faça boas escolhas. Deus os abençoe.